Para alcançar qualquer objetivo, é preciso se programar. Se eu quero correr uma maratona, eu preciso seguir os passos de um treinamento. Começo caminhando, corro lentamente, aumento meu ritmo, percorro distâncias cada vez maiores, anoto essas etapas em planilhas de treinamento, até chegar a hora de enfrentar uma prova. Isso vale também para a programação de computadores. O programador precisa saber onde quer chegar e detalhar cada etapa desse processo. Há muito tempo se discute se a programação de computadores é algo que pertence à arte, à ciência, à matemática, à engenharia ou é uma linguagem totalmente nova. No entanto, mais importante do que saber de onde ela vem é sabermos para onde ela vai. A programação de softwares é uma sequência de passos que ajuda a resolver um problema ou realizar uma tarefa. Esse processo é o que chamamos de algoritmo, sequência de atividades que devemos fazer para atingir um objetivo. Para muitos, o pai da ciência da computação e, por tabela, da programação é Alan Turing. Ele foi o responsável por ajudar na elaboração e programação de um computador que, na Segunda Guerra Mundial, quebrou o código Enigma, se apropriando de informações criptografadas das forças alemãs, o que acelerou o fim do conflito. O profissional deve saber que no desenvolvimento da programação de softwares existem ferramentas para representar visualmente um algoritmo. São os fluxogramas. A utilização de um fluxograma é fundamental para a representação gráfica dos passos a serem dados na resolução do problema. No fluxograma, cada símbolo tem um nome e representa a função que o programador vai realizar naquela etapa quando estiver desenvolvendo o seu programa. Moço, me dá um suco, por favor. Obrigado. Quer um exemplo prático de como a programação está presente na nossa vida? Para matar minha sede, eu tomei esse suco. Numa ação simples como essa, a gente pode estabelecer analogias com a lógica de programação, pois, para tomar o suco, são necessários alguns passos. Primeiro, eu pego a latinha. Depois eu abro a tampa. E aí eu bebo o conteúdo. Esse seria o algoritmo com os passos necessários. Agora, se eu quisesse detalhar mais essas ações e fazer um algoritmo ainda mais segmentado, como ficaria? Pego o suco com a mão esquerda, seguro o lacre com a mão direita e removo o lacre, abrindo a latinha. Depois, separo o lacre da latinha. Posiciono a lata corretamente em direção à minha boca, inclino o recipiente e bebo o líquido. Depois, volto a lata na posição original. Uhul! Com alguns símbolos do fluxograma, podemos detalhar toda a sequência realizada com a latinha. Nesse fluxograma, acompanhamos passo a passo as ações, do início ao fim. Existem vários softwares destinados à construção de um fluxograma, mas você pode realizá-los também a partir do Microsoft Word. Mas o fluxograma é apenas uma das formas do programador demonstrar os passos de sua programação. Na verdade, ele é uma analogia a linhas de comando, pseudocódigos ou português estruturado, que é uma outra maneira de se criar uma programação. Nesse caso, sem utilizarmos os formalismos da linguagem computacional. Mas é melhor um programador especializado explicar isso para nós, não é? Os algoritmos também podem ser desenvolvidos através de pseudocódigo ou de fluxograma, que são expressões mais naturais, formas mais naturais de apresentar o conjunto de passos que nós queremos que o computador execute para nós. É importante organizar essa tarefa, colocando o cabeçalho, depois o conjunto de declaração de variáveis e, por último, as instruções que nós queremos que o computador execute. Também é importante colocar que um algoritmo representa uma sequência finita de passos. Então, o programa deve ter um começo, um processamento e um fim. Trabalhar em linguagem natural é muito mais fácil para que a gente consiga organizar as tarefas que nós queremos que o computador execute para a gente. É diferente de trabalhar com as linguagens formais que nós temos para programar os computadores.
mas algumas regras básicas devem ser observadas. Uma delas é trabalhar com verbos ou frases diretas para expressar claramente o que queremos que o computador faça por nós. Com relação aos dados que iremos utilizar, é importante defini-los como dados alfanuméricos ou dados numéricos. Esses dados são armazenados em variáveis ou constantes. As constantes se mantêm constante durante toda a execução do programa e as variáveis, elas variam em função do processamento que o programa faz. Mas para que o computador realize ações a partir desses dados, é necessário definir na programação comandos que executem essa ação. Como num treinamento físico, onde cada exercício atua sobre um grupo muscular. Os comandos são ações representadas nos pseudocódigos por meio de expressões pré-definidas. Os mais comuns são o comando escreva e o comando leia. O primeiro mostra a saída de um determinado dado. Ou seja, sempre que uma mensagem ou uma operação deve ser exibida ao usuário. Já o comando leia, ao contrário do anterior, permite a inserção de dados por meio da interação com o usuário. Esses dados são armazenados em variáveis devidamente definidas pelo programa. Os comandos escreva e leia não são suficientes para expressar todas as ações que nós queremos que um algoritmo execute e, consequentemente, que um computador execute para nós. Portanto, existem outras técnicas, outros mecanismos que nós podemos utilizar. Um deles é o desvio condicional e o outro é o looping. No caso do desvio condicional, eu posso utilizar uma sequência alternativa para um programa, em função do resultado que ele gerar para mim. E o outro caso, o looping, ele serve para executar repetidamente um determinado trecho do programa. Então, você vai colocar os dados aqui. Os dados entram aqui. E aí depois você vai visualizar os dados nesse gráfico. Tem uma visualização aqui em cima já. Tá estranhando o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não desisti de correr, não. Tô firme na ideia de disputar uma maratona. Eu vim aqui para ver se dá para desenvolver um programa que ajude a monitorar meus tempos nos treinos. Pois é, a lógica de programação é capaz de criar programas que a gente nem imagina. E você? Já pensou na programação que vai criar? Fluxograma ou pseudocódigo? Dados constantes ou variáveis? Comandos condicionais ou de looping? Agora o desafio é seu. Até o próximo encontro.